Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer o uso da leitura da... perdão, é o Luiz Paulo que vai fazer a leitura? Sim, senhor. Vai fazer a leitura e vai falar depois. Perfeitamente, se o Muito senhor bom. assim me permitir. Não, eu vou ficar aqui para ouvir. Vou ficar aqui. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, delegado Carlos Augusto, deputado estadual. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 96ª sessão ordinária, que, iniciada às 9h30, foi encerrada às 11h20. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito é o nobre dublê de deputado, dublê de engenheiro Luiz Paulo. Ou melhor, deputado Luiz Paulo, o Marquinhos não sabe, mas o senhor me ajudou a iniciar na política. Marquinhos não sabe disso. Tá ligado, o senhor... No tempo em que os bichos falavam ainda, né? Na época das histórias do tio Janjão. O Marquinhos, isso ele pegou, a história do tio Janjão, às 6h, na Rádio Nacional. Ele pegou isso, que ele já tem mais de 40 anos de idade. Mas, senhor presidente, deputado Carlos Augusto, semana retrasada, demos entrada, eu, deputado Flávio Serafini, deputado Carlos Mink, deputada Marta Rocha, deputada Élica Takimoto, deputada Marina do MST, demos entrada no Tribunal de Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar para suspender a eficácia da lei que retira recursos dos royalties de participação especial do Rio Previdência para pagar o serviço da dívida do Estado com a União. Essa lei foi publicada no Dia do Funcionário Público, com o presente de grego. É a Lei 11.010, de 28 de outubro de 2025. Bom, segunda-feira passada, o desembargador relator, em um voto sucinto e correto, deferiu a liminar e ainda fez análises sobre a inconstitucionalidade formal e material do texto. Na sexta-feira passada, quinta para sexta, o governo do Estado recorreu. E ontem, o mesmo desembargador, por evidência, que está prevento e que havia concedido a liminar, a suspendeu. Então, a lei voltou a valer e os recursos deste ano do Rio Previdência, evidentemente, serão voltados para pagar o serviço da dívida com o Estado e com a União e, por via de consequência, prejudicando o fluxo de caixa do Rio Previdência no sentido do pagamento das aposentadorias e pensões. O primeiro fato que eu queria observar é que o pedido do governador foi informal, porque, em geral, quem faz esses recursos é a Procuradoria-Geral do Estado. Nesse caso, foi um procurador, evidente, que fez a exposição, mas quem assina o pedido foi o próprio governador, junto com o procurador, e não foi o procurador-geral. O que demonstra claramente uma pressa muito grande do governador
em querer acessar esses recursos para fechar as contas de 2025, fazendo a famosa manobra contábil, porque ele tinha que pagar a dívida com dinheiro da fonte 00, Tesouro, ele segura a fonte Tesouro e gasta a fonte royalty participação especial. É claro, eu tenho uma grande preocupação com esse tema, porque a medida coloca em risco o fundo da Previdência Estadual, que deveria ser usado exclusivamente para pagar aposentados e pensionistas. Bom, evidente que sofremos um baque, sofremos uma derrota porque caiu a liminar. Ela foi revogada. Mas faremos um agravo, pois a luta continua, porque o julgamento derrubou a liminar e não entrou na questão do mérito. E, claro, como já revelado, inclusive, no primeiro parecer do douto desembargador, há fortes argumentos que a lei é inconstitucional. Então, queremos aqui, de uma maneira sintética, narrar o que ocorreu e dizer que vamos embargar, iremos recorrer a todas as instâncias possíveis em defesa dos aposentados e pensionistas e que dos recursos dos royalties de participação especial sejam voltados exatamente para pagar a folha de aposentados e pensionistas do Rio Previdência e esses recursos não sejam dilapidados para pagamento de outros serviços, como a dívida do Estado com o Tesouro Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos novamente com o deputado Luiz Paulo falando alguma coisa. E eu aqui para ouvir, porque eu gosto. E eu gosto. Hoje eu subo a essa tribuna com o coração muito partido. Partido porque eu carrego no meu coração e aqui no meu terno o símbolo da Polícia Militar. São as duas garruchas. E para mim, eu que defendo, pode ter aqui alguns que defendam tanto quanto eu, mas mais eu acho difícil que defenda tanto a minha corporação, Polícia Militar, a qual eu estive tanto tempo ombreando, lutando pela sociedade. E hoje Deus me deu a oportunidade de poder estar aqui para poder defender a sociedade e a minha corporação. Mas, como nem tudo na vida são flores, e eu tenho 6 anos de mandato como deputado estadual, mais 6 anos, venho hoje aqui externar toda a minha indignação com o comando do 15º Batalhão da cidade onde eu moro, de Duque de Caxias, o Coronel Reis. Já não é a primeira vez que eu subo a essa tribuna para mostrar a falta de capacidade desse comandante que está à frente do 15º Batalhão. E eu fiz uma enquete, presidente, perguntando à população o que eles sentiam, qual era o sentimento, o senhor que é delegado, com relação à segurança em Duque de Caxias. E foi unânime, unânime, todos reclamando. Eu moro naquela cidade. Infelizmente o coronel só vai ali para trabalhar, ganhar o dinheiro dele, e ele volta para a casa dele, que não é em Duque de Caxias. E eu venho pedindo constantemente operações, eu venho pedindo constantemente ocupação
em várias comunidades de Duque de Caxias. Mas eu venho enfatizando uma, chamada Pantanal. Eu não sei, presidente, Marquinho, o que tem no Pantanal que o coronel não faz o trabalho que tem que ser feito. E aí, ontem, recebi uma ligação falando sobre, infelizmente, a morte de uma jovem covardemente morta por um vagabundo e falando que estava naquela região do Pantanal. Prontamente, fui para ali e o que eu pude, e quero que me diga que eu estou falando mentira, eu vi, ouvi e registrei um apresentador, Tino Júnior, falando que o 15º não estava dando atenção ao caso. Que até o 3º Comando Puro, que manda ali porque não tem comando no 15º, estava ajudando conforme as informações que chegavam. Olha o cúmulo que chegou e que nós estamos. E aí o que eu fiz, presidente? Me desloquei para aquele local, imaginando muitos policiais que já havia falado melhor, da questão da ocupação que está sendo feita. Antes era na reta, agora eles até entraram. Ou melhor, quero ressaltar aqui, os policiais seguem ordens de um comando. E aí, fui até lá. Na reta realmente não tinha. Fui até os predinhos. Olhei e falei, rapaz, tá esquisito isso aqui. E vi uma viatura que estava dentro da comunidade e entrei. Era uma viatura do 24º Batalhão. Aí lá tem 21, 21º, 24, 39, ou seja, vários policiais deslocados de outros lugares. E aí eu pedi o auxílio da polícia. Eu, infelizmente, não consigo ter um diálogo com o comandante, pois a minha visão e a dele divergem muito do que é a segurança pública. E aí eu conversei com o Coronel Menezes, pedi a ele, coronel, não tenho condições hoje de conversar com o comandante, ele diverge muito do meu pensamento, e eu gostaria, só de quando eu precisar pedir realmente o auxílio da Polícia Militar, que eu pudesse entrar em contato com o 3º CPA. E prontamente, Coronel Menezes, que eu já tinha conversado com ele antes, pedindo um acordo, sentei com esse Coronel Reis, infelizmente, ele tem o nariz mais em pé do que qualquer outra coisa, e aí não deu certo. Liguei para o 3º CPA, liguei para o Coronel Eric. Coronel, preciso de uma viatura, pois eu vou entrar para poder ver como é que está toda a situação, visto que o local está todo ocupado, mas não dá para andar, porque da última vez eu tomei tiro, eu e o Gatti, então eu quero fazer uma coisa coberta e alinhada. E aí para que eles falam assim, pô, o que ele vai fazer hoje? Eu sou coordenador da frente parlamentar para acompanhar a retomada de território. Ou seja, na linguagem militar, coberto e alinhado. Mas, para estar realmente respaldado, precisaria estar com uma viatura da polícia, para que estivesse ali junto comigo. E aí, presidente, pasme, pedi ao Coronel Eric, sensacional, já foi comandante do 15º, sabe que eu peço só coisa republicana e de interesse popular, que é segurança. E esperei por volta de 40 minutos. Liguei para o coronel, o que está faltando, chefe? Não chegou ninguém aqui. Espera aí que eu vou ver, deputado. Ligo de novo, 1h30, nada. Ele é o subcomandante do CPA. Liguei para o comandante do CPA, Coronel Paulo. Coronel, já pedi, infelizmente, sei que não é culpa do Coronel Eric, mas infelizmente quem manda e desmanda no batalhão, insubordinado, coronel insubordinado,
não atendeu o pedido do subcomandante do 3º CPA. E aí o coronel Paulo falou, vou resolver. Passou-se 2 horas. Coronel, nada de viatura para poder me auxiliar. Espera aí, vou resolver. Ligou direto para o Patamo, ligou para o tenente, que eu não quero aqui dizer que o tenente, não quero ter nenhum problema com o tenente, nem com os policiais, porque eles seguem ordens. E aí o que acontece? Chegou realmente a viatura com o tenente e o GAT. Mas a realidade, se a câmera puder dar um foco aqui no que eu vou mostrar, eu acho que o coronel não gostou. Na ocupação, vocês conseguem aqui a câmera aqui? Consegue aqui, ó. A ocupação, uma viatura do 24, a 50 metros, uma barricada, dentro da comunidade, utilizando um equipamento de ginástica da Prefeitura de Duque de Caxias. E aí, o repórter do SBT foi lá, fez o vídeo que ele tinha que fazer, mostrando, vagabundo do outro lado, que o policial falou que foi tentar atirar, tomou bala, entrou na bala. E aí eu pergunto a vocês, saí dali e falei, ó, preciso ir lá no Predinho. Na pauta de hoje em regime de urgência. Simplesmente, o coronel Reis, o todo-poderoso, o que manda mais do que o coronel Menezes. Uma vergonha. Manda mais do que o coronel Menezes. Porque eu liguei para o coronel Menezes e pedi para que ele falasse com ele. E a ordem permaneceu daquele jeito. Eu não consigo entender o porquê de me negar a mostrar a realidade que o povo de Caxias passa. Não é a firula, senhor coronel Reis, que o senhor fica de teatrinho, é isso mesmo, teatrinho, fazendo, mostrando que está tirando barricadinha, mostrando que está fazendo isso, e só pegou o tal do paçoca, amendoim, sei lá o que é um Zé Chirola que tinha lá, que graças a Deus pelo menos isso, os policiais do 15 fizeram, aniquilaram, e neutralizaram esse vagabundo. Só depois de eu bater muito, pedi muito, que aconteceu isso. E aí o que eu fiz? Já que não tem comando, eu fui para a guerra. Quero dizer aqui que eu não estou falando mal do coronel Menezes, não. É porque o coronel Reis é um insubordinado. E isso, para quem conhece o militarismo, é passivo de punição. Eu tenho um olhar diferenciado. Eu olho mais que isso aí é um crime. Quando alguém que representa a população solicita o auxílio da polícia e a polícia nega, eu vejo isso como crime. Isso é um crime. Porque ele viu que eu tomei tiro, ou melhor, fizeram disparo na nossa direção. Graças a Deus eles não estavam bem posicionados, não pegou nem na minha pessoa e nem nos policiais. Mas pasme, senhor presidente, eu fui assim mesmo mostrar para o SBT o que acontece naquela região. É muito dinheiro que o 3º Comando Puro ganha ali. Muito dinheiro. Já falei isso aqui. E ali o Bruno Assunção pôde ver a quantidade de marginais, de bandidos, não é moradores não, com radinho, lá dentro dos prédios. E aí, eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, olha só o que eu tenho que passar como deputado. E aí a pergunta que eu faço para quem nos assiste, você imagine o que a população passa de Duque de Caxias com a falta de compromisso desse coronel.
é vagabundo para tudo quanto é lugar. E aí eu vou falar uma coisa que me desagrada, mas eu não confio no comando do 15º Batalhão. Hoje, acabei de receber uma ligação da equipe da 66, da equipe da 60, que pegou um tal de mais de 1.000 e mais 4 vagabundos. E é uma equipe nova que está lá na 60DP, tão pouco tempo, já mostrando o serviço. E eu quero aqui externar todo o meu agradecimento aos policiais que estiveram ali envolvidos. Estiveram envolvidos em fazer a diferença para a população. O Bruno Assunção pôde ver ali, quando nós desembarcamos, a população falando: que bom que vocês estão aqui. E ele pode falar isso. Mas, infelizmente, eu hoje estou ficando com a minha mão atada. Porque o atual comando que ali está, que eu não consigo entender, e desafio ele aqui a entrar na sua rede social e mostrar qual foi o dia, tanto ele quanto os demais comandantes que ali passaram, qual foi o dia que eu pedi alguma coisa que não fosse republicana, qual foi o dia que eu pedi alguma coisa que não fosse de interesse da população. Mas sabe o que eu recebo constantemente nas minhas redes sociais? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu recebo nas minhas redes sociais. Atenção, todos os entregadores. Pantanal, Vila São José, inclui aqui, ó. Entendeu? Inclui aqui, lado esquerdo do bichinho todo, tá? Maria Tenório, o que for. Os bandidos já avisaram aqui, não vai aliviar, vai pegar tudo. O cara tá querendo R$1.000 de arrego toda sexta-feira para trabalhar livre, tá? Fiz a entrega aqui, o cara queria prender o carro, hein? O cara queria prender o carro, hein? Muito desenrolo pro cara não prender o carro. Diz que o carro é meu, o caralho é 4, que porra, vai ficar ruim, tô precisando, caramba, 4, queria levar. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É o traficante Flamengo. Aqui, ó, a foto dele. É isso aqui. É isso que a população está sofrendo. É isso. Esse aqui é apenas um transporte. Hoje, eles cobram internet, eles cobram segurança de quem recebe. Já falei isso aqui diversas vezes. E se não pagar, é expulso. E eles vendem o patrimônio da pessoa. São policiais, coronel, que está perdendo sua casa. E são vários. Cidadão de bem, que lutou por tantos anos para poder ter seu bem. E eu não consigo entender por que o senhor reluta tanto quando eu peço para o senhor bater. Por que o senhor não para de botar viaturas baseadas e começa a fazer a rap? Eu moro na cidade, ando na cidade e só vejo o segurança presente fazendo a rap. Para quem não sabe, é a famosa blitz, mas não é para pegar documento não, é droga e arma. O vagabundo em Duque de Caxias hoje transita tranquilamente pela sua falta de capacidade e compromisso com a população. E eu desafio a mostrar as ordens de serviço. Mostra as ordens de serviço que tem operação que eu estou falando, blitz. Porque as operações começaram na Mangueirinha, em que eu recebi ligações de trabalhadores me agradecendo porque eu tenho coragem. E falo mais, vieram me oferecer dinheiro sim, mas eu não aceitei, porque eu gosto de botar minha cabeça no travesseiro e dormir. Mas eu sei que muitos não têm essa capacidade. E coloca a mão na Bíblia e fala a mesma coisa.
porque muitos se rendem ao sistema e se favorecem ganhando dinheiro. E aí tem muitas coisas que vêm aqui para o meu telefone, e eu não admito isso. E hoje, infelizmente, presidente, infelizmente, eu não sei quem que eu vou pedir ajuda agora. A Polícia Civil não tem efetivo, e seria a Polícia Militar que teria que estar ali comigo. Mas hoje eu faço muita fé hoje, nos policiais da 60DP, como da 59, da 61, da 62 e das demais. Mas, infelizmente, do 15º Batalhão, eu não posso falar a mesma coisa. E eu espero, Coronel Menezes, todo respeito ao senhor, eu espero, Coronel Paulo, que esse comandante, porque ainda vou usar aqui, isso aqui é só o início, eu quero usar na hora que tiver a sessão plenária, e vou pedir ao presidente, eu vou pedir para falar, e eu tenho certeza que muitos virão junto comigo, porque hoje, o que eu estou vendo na minha cidade porque eu moro ali, minha cidade porque eu luto por ali, e eu estou rouco hoje, de tanta raiva que eu fiquei ontem, de tanto que eu falava com os coronéis, que foram diversas ligações para a sala de operação, para o Coronel Menezes, para o Coronel Paulo, para o Coronel Eric, é um absurdo, para liberar uma viatura, para mostrar a verdade. A verdade. E eu confio hoje no comando do governador Cláudio Castro, para que ele possa pedir ao nosso comandante para que retire esse comandante dali. Porque se isso não acontecer, cada vez mais eu vou mostrar a verdade que vem acontecendo em Duque de Caxias. Talvez alguns virão aqui defender, alguns virão aqui e falarão, olha, foram tantos fuzis que foram apreendidos, temos isso aqui, mas nem sempre os números falam a verdade. Muitas das vezes eles são disfarçados, mas a população que mora em Duque de Caxias sabe do que eu estou falando. E não falo só do Pantanal, da Mangueirinha, falo de Santa Cruz, falo do Jardim Gramacho, falo do Olavo Bilac, aonde aquele gari morreu, que é onde começou o problema entre a gente quando eu pedi viatura para ir até aquele local, aonde eu fiz um vídeo há anos atrás que passou o caveirão do meu lado, e esse vídeo rodou o mundo. E é por isso que hoje eu estou aqui. E não vou baixar a cabeça um minuto. Pode ter certeza do que eu estou falando. Não vou retroceder. A cidade de Duque de Caxias não será usado para o bel prazer de alguns, nem financeiro e nem por interesse qualquer que seja. Será assim, uma luta, uma batalha, mas como Davi, que era tão pequeno, mas que não se debruçou diante do gigante, mas que na sua fé, na certeza que Deus está à frente da batalha e da luta pela justiça, assim eu estarei. E aqueles que se acham gigantes cairão. Pode ter certeza do que eu estou falando. Senhor presidente, quero aproveitar e falar aqui da homologação aí do TAC, do CFSD, da PEMES 2014, pessoal da CEP de 2012, pessoal também do curso 2023 da Polícia Militar. Dizer para vocês que, se dependesse desse deputado aqui, vocês já estariam na corporação, nas fileiras, pois o que nós precisamos é de alguém que não vá para a corporação pensando em que vai ter de benefícios, discursos, mas sim da certeza de ter um salário, da certeza de proteger a população. Eu escutei de um amigo
quero deixar esse relato aqui de um amigo que falou: Marcelo, esses homens e essas mulheres são vocacionados porque eles estão lutando, eles não perderam a esperança de poder, na realidade, estar nessas fileiras. Rapaz, isso soou para mim como uma música, uma melodia que fala que a população precisa de policiais sérios, de policiais que vão honrar, e não de policiais, eu sou defensor, mas não de corruptos que querem se beneficiar e botar uma prata no bolso. Enquanto eu estiver aqui, aos bons policiais, contem comigo. Aos maus policiais, subirei à tribuna e vou bater, que seja o mais moderno ao mais antigo, pois o meu mandato foi dado pelo povo e por Deus. Não baixo cabeça para nenhum político, porque foi assim que eu ganhei minha eleição. E é dessa forma que sempre estarei agindo em prol da população. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos. Obrigado, presidente. Obrigado, Marquinhos. Não havendo mais oradores inscritos, o presidente suspende os trabalhos. Até às 15 horas. Até às 15 horas.